Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. E no programa de hoje eu estou recebendo a proctologista Maria Lígia Lira Pereira, que vem nos falar sobre as doenças do intestino, doenças bastante comuns, mas que muitas vezes nós não damos atenção, não é verdade, Lígia? É verdade. É um prazer ter você aqui. Obrigada. E eu gostaria de começar falando, Lígia, sobre o intestino antes, né? O intestino saudável, ele é composto de quantas partes? Então, na realidade nós temos dois intestinos, né? O intestino grosso e o intestino delgado. O intestino grosso ele mede 2 metros e o delgado 7 metros. Então, no total, nós temos 9 metros de intestino. Que é bastante, né? Bastante, praticamente ocupa toda a cavidade abdominal. Tá? O abdômen nosso é praticamente preenchido pelo intestino. Agora, quais são as doenças mais comuns do intestino? Então, do intestino propriamente dito, as colites... Sim, que todo mundo fala, né? Isso, colites. Que é um termo que acabou se tornando genérico para vários tipos de doença. Na realidade, a gente tem algumas doenças específicas. Uma das mais frequentes hoje em dia é a chamada síndrome do intestino irritável. Sim. Que na realidade não é uma doença da mucosa, do interior do intestino. É uma alteração muscular. Então, são espasmos que ocorrem tanto no intestino delgado quanto no intestino grosso e que levam à cólica. Então, muitas vezes as pessoas associam colite com cólica. Então, na realidade, a cólica é um sintoma que pode ou não estar associado à colite. Quer dizer, a pessoa, isso é muitas vezes provocado pelo sistema nervoso. A pessoa tem aquela dor de barriga, ela começa a ter dor de barriga. É muito frequente, a gente começa às vezes na infância, aquela dor de barriga pré-prova, que a pessoa está angustiada, ansiosa, porque vai ter algum compromisso mais sério, e às vezes tem um espasmo intestinal. Eu costumo muito falar isso. O intestino, como é um músculo, da mesma maneira que a gente fica com dor no pescoço quando está tenso, a gente faz o mesmo espasmo intestinal e esse espasmo é a cólica. E esse espasmo, ele é seguido de diarreia ou não necessariamente tem uma diarreia depois? Não. Às vezes esse espasmo só dá distensão, então a pessoa fica se sentindo empachada, cheia de gases e ela tem dificuldade às vezes até de evacuar. Porque, na realidade, a síndrome do intestino irritável, você tem dois tipos. Uma forma que leva a diarreia e outra forma que piora, que dá obstipação, que é a tal da prisão de ventre. Entendi. Causa disso, qual é? Então, normalmente, a síndrome do intestino irritável é associada a distúrbios emocionais. Tem um componente hereditário, tá? Sem dúvida alguma, famílias que têm essa tendência acabam tendo uma prevalência maior entre os filhos dessas famílias, mas é uma doença que está, sem dúvida, mais associada à zona urbana. Então, é aquela doença do cotidiano, do estresse, do não ter tempo de se alimentar adequadamente, do que está comendo, está na hora de levantar, tem que ir para o trabalho, não dá tempo de ter a digestão. Às vezes, você faz uma refeição nos fast foods, que acabam levando à produção exacerbada de gases, uma fuga da alimentação mais natural, mais saudável, com mais verduras, mais fibras. Bom, essa seria uma das patologias do intestino. Isso. Temos outras, não é? Sim, temos. Temos doenças um pouco mais graves, que são a retocolite ulcerativa. Sim, fala um pouquinho dela. Então, a retocolite é uma doença que é mais restrita ao intestino grosso. Ela não acomete o intestino delgado. Ela pega no reto e o intestino, o cólon, que é o intestino grosso como um todo. Ela começa no reto e sobe para o cólon. Ela dá diarreia. Essa diarreia normalmente é associada com um catarro, com sangue, muco e sangue. Então a gente chama de diarreia muco-pio-sanguinolenta. As pessoas às vezes evacuam 10 vezes por dia, 15 vezes por dia. E tem as úlceras, né? Isso. Então, a retocolite são úlceras, a retocolite ulcerativa inespecífica é o nome. Elas são pequenas úlceras, micro-ulcerações, que às vezes se unem em úlceras maiores. E há uma inflamação constante, que é esse catarro, esse muco que o intestino começa a produzir. Normalmente a pessoa tem cólica, bastante cólica, e uma sensação de puxo no reto, no ânus. Tá? São doenças que podem ser só agudas, quer dizer, a pessoa tem uma crise e ela melhora com o tratamento e nunca mais pode aparecer, como ela pode se cronificar e a pessoa ter a doença por um tempo mais prolongado. E por que isso aparece?
A retocolite está dentro das doenças autoimunes, então ela faz parte de doenças que estão associadas a uma alteração no mecanismo de regulação de anticorpo, ou seja, é como se o organismo comece a reconhecer teu intestino como se não fosse ele, como se fosse um inimigo. Então, normalmente a retocolite começa depois de uma diarreia por um rotavírus ou uma salmonelose. A pessoa também tem um componente hereditário, então ela nasceu com uma tendência a desenvolver a retocolite. Aí ela tem uma crise de diarreia porque ela assim, teve contato com o rotavírus. Isso faz com que aquela memória genética que ela tem lá, aquela predisposição, desperte, e aí o organismo começa a lutar contra ele mesmo e há desenvolvimento dessas úlceras. Bom, vamos continuar falando já no nosso próximo bloco.